incêndio destrói a estátua de Nossa Senhora de Fátima em Natal. A imagem estava sendo construída e tinha previsão de ter 35 metros de altura quando fosse concluída, segundo a Prefeitura de Natal. A estátua foi totalmente destruída por um incêndio na última terça-feira 24 em Natal, mas deverá ser reconstruída e instalada em um prazo de até 7 meses, segundo anunciou a Prefeitura da capital potiguar. A imagem estava em fase final e todo o trabalho foi perdido. O incêndio comprometeu cerca de 68% da estrutura. As peças que não foram atingidas é porque ainda não tinham sido içadas à estrutura principal, como a cabeça, as mãos, o terço e a coroa da imagem. O Brasil é um dos países mais idólatras. Construção de imagens de santos é uma prática muito comum em diversas cidades do Brasil. Muitas cidades têm algum nome de santo ou imagem nas entradas das suas cidades. Muitos católicos dizem que a imagem que eles cultuam não é uma idolatria, porque não é uma representação de Deus, e sim um santo de devoção. Mas não é isso que a Escritura diz sobre a idolatria. O que é a idolatria no Antigo Testamento? A palavra mais comum para ídolo no hebraico é pesel, que significa imagem esculpida. Também aparece como Elilim, que carrega a ideia de coisas vazias ou inúteis. O mandamento fundamental da Bíblia é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, 3, 4. A palavra é enfática: não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima do céu ou embaixo na terra. Isso é o que consiste a idolatria. Aqui vemos dois elementos: ter outro Deus e fazer a imagem com finalidade de culto. A idolatria envolve substituição e representação indevida de algo divino. Em Salmo 115, do 4 ao 8 diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Essa palavra descreve o ídolo da seguinte maneira: feitos por mãos humanas, sem vida, sem percepção, sem ação e sem voz. E o ponto mais forte está no versículo 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem. Ou seja, a idolatria deforma espiritualmente o adorador. O que isso significa? Que o homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27. Na idolatria, o homem faz um Deus à sua própria imagem. O que configura a idolatria no Antigo Testamento? Podemos organizar em 5 aspectos: fabricar ou utilizar imagens para culto religioso, por exemplo, bezerro de ouro, Êxodo 32, atribuir poder espiritual a algo criado, Isaías 44 mostra o absurdo. O mesmo pedaço de madeira vira Deus e lenha. Confiar na criação em vez do Criador. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias também fala sobre os homens que estavam servindo a rainha dos céus e oferecendo bolos espirituais para ela. Exatamente e curiosamente muito semelhante ao que é declarado na oração Salve Rainha. Servir espiritualmente outro deus naquela época podia ser Baal, Asherá, uma deusa que é na forma de uma árvore ou pinheiro, e Moloque, assim como vários outros deuses que são citados no Antigo Testamento. Isso serve para transferir devoção, temor e esperança para algo que não é Deus. Ezequiel 14 fala inclusive de ídolos no coração. No Antigo Testamento, idolatria envolve fazer imagem para culto religioso, atribuir poder espiritual à imagem, depositar confiança nela e servi-la como mediadora, ou seja, substituir e representar Deus por meio dela. O próprio Papa declarou que Maria não é mediadora e a Igreja Católica surtou. Não gostou do que ele disse. Muitos não gostaram do que ele disse. E agora eles tentam erguer essa imagem e ela pega fogo. E em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, nenhum outro santo ou nenhuma outra entidade pode ser colocado entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo.
No contexto do Novo Testamento, o mediador significa aquele que reconcilia duas partes, no caso, Deus e a humanidade. Teologicamente, isso afirma que a salvação, a reconciliação, a expiação são exclusivamente obra de Cristo. Essa é uma base central do cristianismo primitivo. Biblicamente, idolatria envolve substituir Deus ou Cristo como objeto de confiança última e colocar os santos ou Maria no lugar. O Papa admitiu este erro teológico recorrente. Quando um Papa afirma que não se deve colocar Maria acima de Cristo, isso geralmente é uma reafirmação do cristocentrismo, uma tentativa de corrigir exageros populares, mas essas falas podem gerar polêmica porque tocam numa prática enraizada culturalmente, como a idolatria, que já está enraizada dentro do catolicismo no mundo todo. A construção de imagens gigantes de Maria cumpre exatamente este propósito: elevar divindades à altura e estabelecer um culto idólatra a elas. Exatamente o que estava configurada na Torre de Babel, pois, segundo historiadores, na Torre de Babel se elevavam os deuses às alturas para que eles pudessem fazer conexão dessas deidades com o mundo espiritual superior. Também foi inaugurada na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, considerado o principal destino de turismo religioso do país, uma estátua gigante de 50 metros de altura, feita de aço. Foi construída sendo até maior do que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que tem 38 metros. Mas responda aqui qual a sua opinião sobre o que consiste a idolatria e o que você acha sobre este incêndio que destruiu essa imagem. Seria um aviso para não se erguer ídolos? Deixe suas considerações aqui nos comentários. Se gostou deste vídeo, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.